Olá, hoje eu queria falar com vocês a respeito de um território. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, dizendo o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, entrada a essa graça, e nela permanecemos, e nos gloriamos na manifestação ou na expectativa da glória de Deus. Esse texto fala de 3 tempos. Fala do passado, fomos justificados. O que significa isso? Que Jesus lá no passado, ele comprou a minha vida, ele comprou a minha justiça. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Lá em Gálatas 3,13 fala que Jesus nos libertou da maldição da lei. Jesus, quando ele nos liberta da maldição da lei, aquele verbo é uma expressão, um verbo que no grego é exagorazo. Agora, na Grécia, significa mercado, o mercado público. E naquela ocasião, as pessoas também eram vendidas em mercados como escravos. Não era só alimento, animais, mas pessoas eram vendidas como escravos. E naquele contexto, vinha lá um senhor comprar escravos, ele avaliava os escravos que ficavam ali nus, e ali ele pagava, ou tinha um leilão, e ele comprava. Então aquele escravo pertencia a alguém, só que alguém vinha e comprava daquele antigo proprietário, e aquele escravo passava a ser dele mediante um pagamento, mediante um preço. Pois é, essa palavra exagorazo significa exatamente isso. Tirar do domínio de outro, do mercado, através do pagamento de um preço. Quando a Bíblia diz que fomos justificados, foi isso que Jesus fez. Jesus nos tirou do mercado, Jesus nos tirou do domínio das trevas. Um texto lá de Paulo no Novo Testamento diz assim, que Jesus, na pessoa de Deus, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vejam, 2 territórios. Jesus nos transportou do império das trevas, de um domínio de um território, para o reino do Filho do seu amor, para um reino. Então, de fato, Jesus, ele exagorazo, ele nos comprou desse mercado, tirou da propriedade de outro, mediante preço, e nos trouxe agora para um novo território. Sendo, pois, justificados por Deus, mediante a graça por Jesus Cristo, temos acesso agora a essa graça. Graça significa favor. Favor imerecido. Temos acesso a essa graça na qual permanecemos. Pois bem, a Bíblia está dizendo que existe um território, o território do favor, da graça, no qual nós estamos. Nós quem? Aqueles que um dia entenderam que Jesus é Salvador e tomaram uma simples decisão de receber a dádiva, o presente que Jesus comprou para mim, o pagamento dos meus pecados. Quando eu clamo Jesus como Senhor, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu passo agora do império das trevas e sou transportado para o reino do Filho do seu amor. Outro território, o território do favor de Deus. Sabe o que é favor de Deus? Não é alguma coisa que você consiga produzir pelo seu esforço. Não são os benefícios que você consegue com o seu empenho, sua experiência, seus recursos. Mas é algo especial, sobrenatural. Coisas que só Deus pode dar, mais ninguém. O favor de Deus é um território. E eu te digo uma coisa, você que é de Jesus, você já está nesse território. E se você ainda não entendeu isso ou está ouvindo isso pela primeira vez, agora, meu amigo, nesse momento, diga para Jesus: Jesus, eu quero te pertencer, eu quero pertencer ao teu reino. Eu recebo o resgate que o Senhor pagou pela minha vida. O Senhor me tirou desse império das trevas. Receba. Agora você faz parte de um território, o território do favor de Deus. Isso significa que o favor de Deus está incidindo sobre a sua vida? Notem, aquele mercado era um mercado de escravos. Vamos pegar o exemplo do povo de Israel no Egito. Eles estavam no Egito, um cativeiro. O Egito simbolizava um território chamado mundo. Como hoje estamos debaixo de um sistema falido, caído. O mundo hoje é um mundo caído. É um mundo debaixo da maldição do pecado. Todas as coisas se deteriorando, morrendo ao seu redor. Mas nós estamos nesse território. E notem, Jesus disse que esse reino não seria um reino para depois da minha morte. O reino de Deus já é chegado. O reino de Deus está em vós, disse Jesus. Está dentro de você. Então o reino de Deus é algo para ser desfrutado nesse presente momento, onde eu vivo num Egito, onde eu vivo nesse ambiente caído.
Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nessa dimensão é possível desfrutar do favor de Deus. Já disse isso, Israel desfrutava do favor de Deus lá no Egito. Moravam lá numa região, num bairro chamado Gósen, e as pragas que atingiram os egípcios não atingiam aquela região, porque eles estavam debaixo de um território onde o favor de Deus estava incidindo. Portanto, hoje é possível, em meio a esse cativeiro chamado mundo, esse sistema caído, vivermos uma outra dimensão, a dimensão do Filho do seu amor. Estou já nesse território, você também, porque Jesus me comprou desse mercado. Significa que já estou desfrutando do favor de Deus? Não necessariamente. Porque essa relação com Deus, ela se dá pela fé. A glória de Deus se manifesta na minha vida por meio da fé. Então vamos tirar essa equação, vamos resolver esse problema. Como que eu ativo? Como é que eu disparo o favor de Deus sobre a minha vida? O que eu tenho que fazer? Nada. Você tem que crer. Crer em quê? Crer que você foi perdoado. Provérbios capítulo 4, 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam os teus ouvidos. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Notem, aqui esse texto fala que no resultado de tudo isso que ele disse, você vai ter vida e saúde para o corpo. Isso é o favor de Deus, em meio até a um tempo que a gente vive hoje tão esquisito de pandemia e tanta morte ao nosso redor. É possível ter saúde para o corpo? Sim. No território do favor de Deus? Sim, isso é possível. Notem bem, a palavra de Deus diz que a fé vem. A fé, essa chave, esse gatilho, essa senha para usufruir do poder de Deus, ela vem, mas ela vem como? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu ouço. Sabe que tudo aquilo que você foca a sua atenção, através dos seus ouvidos, dos seus olhos, dos seus sentidos, tudo aquilo que você foca a atenção, gera pensamentos. Isso é natural. Tudo aquilo que você ouve e vê, provoca pensamentos. É impossível impedir que pensamentos sejam gerados. E os pensamentos, eles geram uma imagem no nosso imaginário. Isso cria um cenário, que ele pode ser tanto inspirador e encorajador, como ameaçador. Se tudo aquilo que eu olho e ouço são as más notícias, o cenário que eu vou montar, os meus pensamentos vão montar é um cenário ameaçador. Mas se eu colocar o meu foco em outro lugar, mais positivo, por exemplo, as promessas de Deus, eu vou criar um outro cenário. Isso é uma coisa tão real que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, diz assim, rogo aos irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, com esse sistema, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Pois é necessário uma reciclagem perene e constante dos nossos pensamentos. Porque olha só, o pensamento influencia a fé, e a fé influencia os pensamentos. Esse é um círculo virtuoso, onde você foca em coisas que produzem pensamentos bons, e esses pensamentos abastecem a fé, porque a fé é racional. E na contrapartida, a fé influencia os seus pensamentos. Portanto, a fé vem. Como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as tuas razões inclinam os teus ouvidos. Não as deixe apartar-se dos seus olhos. Quando você se posiciona assim, a fé não é o que você tem que fazer, mas é algo em que você tem que focar. Quando você foca, você olha, você ouve naquilo que Deus fala. Isso cria pensamentos e um cenário, um imaginário na sua mente, que é completamente diferente desse ao nosso redor. Aliás, a Bíblia diz, Paulo fala assim, eu vivo por fé e não por vista. A fé não é o que você vê, é por isso que o reino de Deus está dentro de você, porque a fé está dentro de você. De novo, você está num território de favor. Como é que eu aciono, como é que eu ativo o favor de Deus para que ele incida na minha vida, para que gere saúde para o meu corpo em meio a uma pandemia, para que gere prosperidade na minha vida em meio a uma crise econômica financeira, para que gere paz na minha casa em meio a tanta perturbação ao redor? Foque naquilo que Deus diz e naquilo que ele monta para você. O cenário, os teus pensamentos devem estar naquilo que Deus fala. Então o que eu quero te deixar hoje nessa simples reflexão é que se você não precisa fazer nada, mas se você simplesmente olhar e ouvir para o que Deus diz, isso vai gerar um cenário, isso vai gerar um imaginário das promessas de Deus.
e você passa a desfrutar do reino de Deus. Mas como que isso se dá? Eu sei lá, eu nem preciso saber. Eu só preciso saber que ao olhar, tem um texto lá em Isaías que fala, olhem para mim e vocês serão salvos. Esse é o segredo, é de você focar a sua atenção, olhos e ouvidos, para aquilo que Deus fala, para a imagem que Ele vai construir no seu imaginário, porque isso é real, isso é o reino de Deus. E sabe o que vai acontecer? Tem um texto lá em Pedro que fala o seguinte, graça significa favor, então eu posso trocar ali, favor e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Sabe o que produz o favor de Deus sobre a tua vida? O que ativa o favor de Deus sobre a tua vida? O que eu fazer alguma coisa, eu me santificar, eu ser mais contundente na minha vida religiosa? Não! Conhecer Jesus. E conhecendo, você conhece Jesus através de ver e ouvir o que Ele tem a dizer para você. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua obra completa na cruz, porque ali o Senhor comprou-nos de um mercado de escravos, tirou-nos de um outro domínio mediante pagamento com o seu sangue. E agora nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora nós estamos no território da graça e do favor de Deus. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, ativa a fé em cada um de nós pelas palavras que foram ditas aqui, que é a tua palavra e não minha. A tua palavra produz, a fé vem pela tua palavra. Que no nome de Jesus, fé esteja sendo produzida agora nesses corações. Que o castelo, Senhor, a fortaleza que construímos na minha mente, baseado nas más notícias ameaçadoras, ele agora seja destruído pelo poder da tua palavra. E que agora cresça e floresça na nossa mente o imaginário e a imagem do reino de Deus, das suas promessas, que são em Jesus o sim e o amém. E que isso agora traga conforto, paz aos corações, se traduza em saúde, cura física, milagrosa, se traduza, Pai, em prosperidade e provisão para aqueles que me ouvem. Que no nome de Jesus, a tua palavra agora gere vida e saúde para o físico. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.